Rapaziada, terça-feira, bonezinho, tô sombrio hoje, então você já sabe que é Terça do Horror, hoje com o filme mais à frente de seu tempo que eu já vi na minha vida. Tô falando dele, O Chamado, sempre foi um dos meus filmes preferidos de terror na adolescência, até por ser um terror modinha, né, pelo menos pra época dele. E eu falei que é o filme mais à frente de seu tempo, mas é também o filme mais verde que eu já vi na minha vida, mais até do que Matrix. Então, meu camarada, já vou te pedir pra comentar aí embaixo quem ganha na porrada, a Samara do Chamado ou a Megan do TikTok. O Chamado acompanha uma jornalista investigativa que começa a investigar a misteriosa morte da sobrinha dela, e é exatamente quando ela descobre uma fita de vídeo amaldiçoada. Qualquer um que assiste essa fita morre exatamente 7 dias depois. Agora, para salvar a si mesma e ao seu filho, Rachel precisa desvendar a origem da maldição antes que o tempo acabe. Assim, a ficha técnica desse filme é surpreendente. Primeiro que a música foi composta por ninguém menos que Hans Zimmer, que na minha opinião é o melhor de sua geração. Segundo que o filme foi dirigido pelo Gore Verbinski, um diretor que eu sou muito fã e acho absurdamente desvalorizado. E pra quem não sabe, O Chamado é a releitura de Ringu, filme japonês de 1998 dirigido pelo Hideo Nakata. E uma coisa interessante é que O Chamado popularizou o horror nipônico no ocidente, influenciando outras releituras como O Grito e até mesmo lançamentos mundiais como Espíritos, que não é japonês, mas foi beneficiado pelos olhares abertos ao terror oriental. Enquanto o Ringu tem uma atmosfera mais minimalista e quase que documental, O Chamado aposta numa atmosfera gótica e estilizada, se aproximando bastante de um conto de fadas sombrio. Atualmente eu gosto mais do horror sugestivo de Ringu, em que a Samara quase não aparece, é um puta terror psicológico e silencioso. Mas O Chamado, por ser uma coisa mais pop, se expressa muito através do apelo visual e dramático ao medo, assim como vai também de contraste ao tom silencioso de Ringu, se expressando na trilha sonora pesada e no som ambiente. Acontece que O Chamado foi propositalmente adaptado para um público que consome terror de forma mais visual e explícita, tanto que a própria fita amaldiçoada tem imagens mais agressivas e desconcertantes, é um filme mais visualmente perturbador. A fita é quase que um personagem em si, ela instiga o nojo e o medo físico, enquanto a japonesa é mais simbólica e espiritual. Assim, eu falei Samara antes, só que no Ringu ela é chamada de Sadako Yamamura. E tem o Hiroyuki Sanada no original, que é simplesmente maravilhoso, sempre. No remake tem o Adam Brody. Aliás, o nome dela é Samara porque é o nome de uma fruta que nasce em uma árvore que só tem lá no Japão. Inclusive a árvore é um item muito presente na fita amaldiçoada. Em alguns takes do filme também, diga-se. E quando eu falei que era um filme à frente de seu tempo, é claro que eu me referi ao conceito de assistir filmes em 3D, né? Mas eu me referi também à própria temática do filme, ou a principal temática, o medo da mídia e da tecnologia. O Chamado explora o medo contemporâneo da tecnologia e da mídia como uma espécie de vetor de maldições, uma coisa que não existia nas histórias clássicas de terror. A fita VHS amaldiçoada é um símbolo da disseminação incontrolável da informação, tocando em temas como, por exemplo, o poder viral das imagens, só que isso numa era pré-redes sociais, mas já antecipando o fenômeno do compartilhamento. E se a gente quiser viajar e se estender mais nisso, dá para associar a morte ao simples ato de ver, de assistir, não só como uma coisa física, mas também pela invisibilidade da ameaça, que é impossível saber de onde ela vem ou, mais importante, como impedir que se espalhe ainda mais. É exatamente uma metáfora ao vírus, de forma nada sutil, mas ainda muito boa. É por muitos motivos que eu detesto O Chamado 3, de 2017, mas o principal é que não soube aproveitar a época atual para fazer um filme ainda melhor que os outros. E além de ser um filme muito verde, O Chamado é também um filme muito molhado. Sim, molhado mesmo. Isso porque a água faz parte da simbologia dos dois filmes. A fita mostra água, poço, mar, gotas. A Samara morre afogada em um poço, os cavalos se jogam no oceano. E chove constantemente nesse filme, parece até Teresópolis, nesse final de semana aí que eu fui. Às vezes, a água representa memórias reprimidas, traumas escondidos e verdades soterradas, como é o caso do corpo da Samara. É também através da água que a maldição viaja, conectando o mundo físico ao mundo espiritual. E outro tema importante no filme é a maternidade e a hereditariedade. A personagem da Naomi Watts é uma mãe que se sente distante do filho. Isso é evidenciado em momentos mais claros, como o fato do garoto se arrumar sozinho, mas também de forma mais interpretativa, como o olhar da mãe através de um espelho, que é uma forma sutil de representar visualmente uma distância entre pais e filhos.
A conexão entre pais e filhos é central nesse filme, especialmente a relação perturbadora entre a própria Samara e os pais adotivos. A mãe adotiva enlouquece com a presença da Samara e o pai age com indiferença e medo. Esses tópicos aí que eu citei levantam questões como a culpa materna ou paterna, o medo de que o mal seja herdado ou incontrolável e também a questão de você proteger o seu filho de uma ameaça invisível. A Samara foi literalmente enterrada ou escondida pela própria família, e o filme gira em torno dessa necessidade de desenterrar verdades no fundo de um poço. A metáfora é clara, o passado mal resolvido sempre retorna, e tentar ignorar isso só faz aumentar a força dele. E por mais que seja um filme de terror, O Chamado tem uma estrutura narrativa que segue a lógica de um mistério investigativo. Começa com a introdução da maldição, tem a protagonista cética que decide investigar, tem a descoberta de pistas, a falsa resolução e principalmente a reviravolta. É uma estrutura que influenciou muitos filmes da época, é só você lembrar. E já que eu falei da reviravolta, vamos aprofundar. A Rachel acredita que libertou o espírito da Samara quando encontrou o corpo dela no poço. Eu gosto como nesse momento o filme brinca com expectativas. Ela sente que basta trazer a verdade à tona para trazer paz para a alma da Samara e encerrar a maldição, coisa bem clichê de histórias de fantasmas. Dessa vez o fantasma não quer justiça, é um propósito relacionado à propagação, é curtir e compartilhar, irmão. A melhor e mais clássica cena desse filme acontece logo depois que a Rachel acredita ter quebrado a maldição. Só que a Samara não é uma alma em dor, é uma força sobrenatural que quer continuidade. É uma bela subversão do gênero. O Chamado é definitivamente um filme melhor do que você lembrava. Eu até lembro de ter gostado mais do 2 na época em que saiu, mas eu precisaria reassistir em sequência para definir isso com a cabeça que eu tenho hoje. O filme é uma crítica à curiosidade mórbida moderna, o desejo de ver o que não deveria ser visto, um tema muito mais atual agora do que em 2002. E agora vamos partir para as rapidinhas. Eu gosto muito de quando o filme mexe com a vinheta de introdução do estúdio, e esse faz isso com a DreamWorks aqui, né, onde a lua vira o espiral do poço. Aliás, esse espiral é referência ao título original, que é Ring. Ring é anel em inglês, mas também ring de tocar telefone, né? E quando esse telefone toca, uma pessoa te avisa que você tem 7 dias de vida. A palavra ring também pode remeter à repetição do ciclo de 7 dias. E eles podiam fazer um filme novo em 3D, né? Só que pra escapar da morte basta você tirar o óculos. Bom, rapaziada, essa foi a Terça do Horror com O Chamado, um filme que eu gosto muito e quero saber se você também gosta. Comenta aí embaixo, deixa um like se gostou do vídeo e também se inscreve no canal, porque não deve ser o primeiro vídeo que você tá vendo aqui, né, meu nobre?